Saudações vascaínos aí, meu povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Vou falar hoje aqui de negociações, transações, especulações, quem vem, quem vai, quem fica, todas essas coisas e dar minhas opiniões sobre as coisas que estão acontecendo referente a isso. Então, se você puder, curte o vídeo, que a curtida de vocês me ajuda demais. Se inscreva no canal para receber mais atualizações e também para ouvir mais opiniões sobre o Vasco. Comenta, compartilha o básico de sempre e vamos que vamos. Bem, eu vou fazer aqui pelo menos 3 observações sobre os jogadores que saem, sobre os jogadores que podem ou não vir e dos jogadores que voltam, ok? Vamos começar pelos jogadores que saem. Bem, tem 2 jogadores que estão na mira aí de negociações, né? Que é o Marrone, que pertence ao Vasco, e o Rossi, que não pertence ao Vasco. Pois é, existe já algumas sondagens pelo Marrone, alguns clubes estão observando ele, ainda não fizeram proposta oficial. Aparentemente lá da França tem gente de olho já nele e da Itália. Ainda não se sabe se o Marrone fica ou não no Vasco e se haverá ou não proposta. Por enquanto é só o povo observando ali para de repente avaliar de fazer ou não uma proposta. Mas pelo que o Marrone já passou na temporada e pelas sondagens recentes, muito provavelmente o Vasco receberá proposta pelo Marrone ou no início da temporada agora ou na janela de meio de ano. Então, se o Marrone não sair do Vasco em janeiro, provavelmente ele sairá em junho, julho. E tem um porém, o Vasco ele não pode segurar o Marrone por muito tempo. Apesar do Marrone ser jovem, a tendência é que quanto mais a idade for passando, menor o preço fica. Tá certo que o Marrone ainda precisa se provar em muitos outros quesitos, mas o Vasco precisa começar com caixa alto e uma venda é extremamente necessária. E aparentemente o Marrone é a bola da vez. Mas por enquanto é só especulação. Vamos ver no que vai dar isso aí. O outro nome que está aí sendo sondado para sair do Vasco é o Rossi. O Rossi ele tem um contrato de empréstimo até o final do ano agora e muito provavelmente o Rossi não renovaria. Não por causa do Rossi em si, mas porque a negociação seria complicada com os clubes que detêm o direito dele e não sei se o Vasco iria entrar numa briga financeira para a permanência do Rossi e aparentemente já tem clubes também interessados. Houve uma visita a São Januário de um olheiro que estava observando 2 jogadores, o Rossi e o Marrone. Para tentar, de repente, fazer uma proposta pelos 2 ou por um dos 2. Ainda não se sabe referente nada sobre isso. Esse final de ano é mais sobre observações, para verificar quem você vai levar, quem você não vai. E aparentemente já existem essas observações sobre o Rossi. Muita gente está falando dessa renovação do Vasco com o Rossi, que o Vasco tem que renovar com o Rossi, que o Rossi tem que vir para o Vasco. Mas, cara, vou mandar real para vocês. Eu acho essa renovação do Rossi muito complicada. Eu acho que muito provavelmente não acontecerá. Pelos moldes do contrato, pelo clube que detém os direitos dele, pelo investimento que o Vasco teria que fazer para manter o Rossi. Por tudo isso, eu acho difícil o Vasco manter o Rossi, mesmo porque é mais fácil adaptar a posição dele. Se o Rossi sai, você pode adaptar o Marrone para aquele lado, você pode adaptar o Gabriel Peck para aquele lado, ou contratar um outro jogador para aquele lado. E o dinheiro que você iria investir para trazer o Rossi, você investe para trazer um outro jogador mais necessário para alguma outra posição. Então, em vista dessas coisas, muito provavelmente o Rossi não fica no Vasco para o ano que vem. Bem, continuando um pouco, agora vamos falar dos jogadores que estão sendo especulados para voltar para o Vasco. Boa parte dessas especulações vindo da torcida que quer recuperar o Vasco e melhorar o Vasco, mas às vezes algumas coisas eu não consigo entender. Vamos lá. O nome da vez, tem 2 nomes aí que estão sendo citados, um dele é do lateral Vitor Luiz, do Palmeiras, se eu não me engano é Vitor Luiz, eu espero não ter me enganado no nome. Esse lateral já foi do Botafogo, jogou bem no Botafogo, voltou para o Palmeiras, ele pertencia ao Palmeiras, ele estava no Botafogo, voltou para o Palmeiras. No Palmeiras ele não teve grandes sequências e acabou ficando meio que esquecido lá nos entra e não entra.
Aí a torcida fez aquele exercício de pensamento que acontece muito aqui com o torcedor do Vasco. O Vasco precisa de um jogador para tal posição. Esse tal jogador está encostado no Palmeiras. Então, automaticamente, esse jogador vai vir para o Vasco. Isso aconteceu inúmeras vezes. Eu posso citar aqui vários casos. Você tem ali, a gente já sonhou com Rafael Veiga, com Zé Rafael, a bola da vez agora é o Vitor Luiz, já teve o Gustavo Scarpa, já teve o Luan. Toda vez que o Vasco precisa de um jogador para alguma determinada posição, alguém do banco do Palmeiras vai vir para o Vasco. Não sei de onde está vindo essa aura sinistra que determina esse tipo de coisa. Pois é. Só pelo fato de ser um jogador do Palmeiras, eu acredito que não venha para o Vasco. Por quê? Primeiro, que o Palmeiras não costuma trabalhar com empréstimos. É muito raro o Palmeiras emprestar seus jogadores, porque eles preferem não municiar os times dos outros times que estão competindo com ele. Nossa, quase que não sai, né? Então, geralmente, para um jogador sair do Palmeiras, ou ele sai para fora do país, ou ele é vendido, ou tem um retorno financeiro. Então, para o Vasco ter um jogador do Palmeiras, ele teria que comprar esse jogador, o que não vai acontecer. Então, não é só o Vitor Luiz, mas qualquer jogador do Palmeiras, por favor, esqueçam essas especulações de jogador do Palmeiras. Quem tá lá, vai ficar lá, e se sair, vai sair para fora ou para outro time que possa comprar esses jogadores. Ah, mas o Palmeiras vai passar por reformulação, o Palmeiras... Não importa, gente. O Palmeiras vai passar por reformulação, não quer dizer que ele vai sair doando os jogadores deles. O que eles vão fazer é tentar vender os caras, para conseguir fazer dinheiro para comprar outros jogadores. Entendeu? Não quer dizer que vai entrar em reformulação, vai emprestar XY, vai ser Rafael Veiga, Felipe, Zé Rafael, Vitor Luiz, não é. Entendeu? Mesmo eles tendo reformulação, quem tá lá, se sair, será vendido. Enfim, isso aí é base, só para deixar claro, porque terão muitas outras especulações de jogadores do Palmeiras no Vasco. Esse não será o primeiro. Assim que o Vasco contratar um lateral esquerdo, vai precisar de um outro jogador para alguma outra posição. Aí vão ver qual jogador no Palmeiras está livre nessa posição e vai haver especulação. Será sempre assim. Enfim, saindo do caso Vitor Luiz, o outro caso é o do Diego Souza. 2019, eu ainda estou falando de Diego Souza. Tem vídeo de quase 2 anos meus que eu estava falando de Diego Souza. E o que é pior, que hoje realmente existe uma possibilidade real do Diego Souza vir para o Vasco. Isso é incrível. Mas vamos lá, deixa eu explicar o que está acontecendo. O contrato do Diego Souza foi um bem casado lá entre o São Paulo e o Botafogo, onde o Diego Souza seria emprestado ao Botafogo. No final do ano, se o São Paulo poderia rescindir, o Botafogo teria que ficar lá com o Diego Souza, enfim. Mas aparentemente o Botafogo não quer bancar o Diego Souza, não pretende ficar com o Diego Souza por causa do retorno técnico e financeiro. O Diego Souza é um jogador caro que ganha entre 300 e 400 mil pela especulação base, porque deve ser um pouco a mais, e não estava rendendo tecnicamente para o Botafogo. Aí ele não vai ficar no São Paulo e ele não vai ficar no Botafogo. Ele automaticamente, a partir de janeiro, estará livre no mercado. E estando livre no mercado, você tem aí 2 destinos aí que inflamam pelo Diego Souza. O Sport, que se eu não me engano voltará para a Série A, e o Vasco. São 2 jogadores, são 2 times que sempre inflamam com a notícia do Diego Souza estar livre no mercado. Pois é, ainda não foi definido o destino do Diego Souza, ele provavelmente pode pintar em um desses times ou nenhum deles. O fato é que o Diego Souza ele já não já não tem rendido técnico. Mas para ser sincero, a gente está falando do Diego Souza, o Diego Souza em 2011, em 2011. A gente está em 2019. Você tem visto os últimos jogos do Diego Souza? Ah, mas ele não perde os gols que o Ribamar fez. Você não perde os gols que o Ribamar não fez. Isso não quer dizer que o Vasco tem que te contratar. Entendeu? A gente tem que pensar bem se é realmente essa situação que a gente quer de trazer jogador em fim de carreira, ou jogador que já jogou muito bem aqui não está jogando nada. E vice Diego Souza, Bernardo e qualquer outro que você quer.
Vamos pensar em... Será que não tem um jogador? Você vai gastar 300, 400 mil em um Diego Souza e um Bruno César da vida. Será que com esse dinheiro não tem nenhum outro jogador que você possa contratar que vá dar um retorno técnico para o time? Eu não sei. Na minha opinião, eu sou contrário à vinda do Diego Souza pelo histórico recente dele. O Diego Souza não fez uma boa temporada no São Paulo, não fez uma boa temporada no Botafogo. Ah, o Vasco vai recuperar. A gente vai vir de novo com essa história de recuperar jogador? Enfim, eu vou fazer um vídeo depois só sobre o Diego Souza para especificar algumas coisas aí, sobre ele, mas no geral é isso, ok? Por enquanto nada definido. O que é certo é que o Diego Souza vai terminar o contrato dele com São Paulo, provavelmente não fica no Botafogo e estará livre para assinar um contrato com algum time. E eu estou especulando, meus palpites, que os times que vão brigar para ter o Diego Souza são o Sport e o Vasco, ok? Bem, vamos lá. E a terceira e última coisa que eu quero aqui comentar é sobre o Lucas Santos, que pode voltar para o Vasco. O Lucas Santos foi emprestado para o CSKA, geralmente eu confundo com CSA, não sei porquê, e o empréstimo ele tinha um passe fixado de algo em torno de 22 milhões de reais, que o clube teria que pagar caso quisesse ficar com o Lucas Santos. Porém, o clube está pretendendo fazer um novo empréstimo de mais uns 6 meses, ao que parece. E o recado da diretoria é simples: paga e fica com o jogador ou devolve ele. Só isso, entendeu? O Lucas Santos ele surgiu bem na base, foi o protagonista do penúltimo time da base, onde você tinha ali Thiago Reis, Thales Magno, e o Lucas Santos era o protagonista desse time. Subiu, não foi muito bem, acabou sendo emprestado e ainda não sabe qual será o retorno dele. Mas sobre a postura da diretoria, estou 100% com ela. O passe já foi fixado, filho. E eu ainda acho pouco, sinceramente. Então ou paga para ficar com o Lucas Santos, se não quiser ficar, e tem vaga aqui, volta. Ok? Bem, gente, em base seria isso. Eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre todas essas informações. O que vocês acham sobre a saída do Rossi ou do Marrone? Vocês querem Vitor Luiz ou Diego Souza? Vocês acreditam que eles venham para o Vasco? E sobre o Lucas Santos, libera? Segura? Qual é a sua opinião sobre isso? Comenta aqui embaixo, deixa seu comentário, tá ok? Basicamente é isso. Se você gostou, não está no canal, se inscreve, curte o vídeo para dar moral para o canal. É isso aí, beleza? Então valeu, falou e até mais.